Olá você de casa, 20 de abril de 2020, segunda-feira, começando a semana. Eu desejo para você uma semana abençoada de muito trabalho, seja em home office, seja na sua empresa, com todas as medidas de proteção contra o coronavírus. E para não perder o costume, vamos para os destaques de hoje. O prefeito Emanuel Pinheiro assinou hoje um decreto que flexibiliza o funcionamento do comércio em Cuiabá. As determinações do documento passam a valer gradualmente a partir do dia 27 de abril, conforme as datas específicas estabelecidas para cada segmento. A retomada das atividades econômicas é fruto de um plano estratégico montado em parceria com representantes do setor. Todas as atividades da Prefeitura Municipal de Cuiabá, todas as atividades do Poder Público Municipal, à exceção das atividades essenciais, estão suspensas até o dia 10 de maio. E as atividades laborais, as atividades que fomentam a economia local, ou seja, que representam as atividades econômicas do município de Cuiabá, estão suspensas até o dia 21 de abril, amanhã, à exceção das atividades essenciais para se atender o mínimo com segurança e dignidade à população cuiabana. Todas as nossas decisões se respaldam nos protocolos e nas orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Estamos colocando Cuiabá sob controle. Nunca podemos dizer que está sob controle, que cada dia é uma novidade. Cada dia, por ser uma pandemia, o vírus avança mais um pouco. Então é necessário ser eficiente na contenção nas atividades econômicas do comércio varejista e atacadista em geral, que outrora estavam impedidas de funcionar, poderão retomar as suas atividades a partir de 27 de abril de 2020, a próxima segunda-feira, observado o horário de funcionamento de 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Eu estou ampliando o horário de atendimento dos supermercados de 6h30 da manhã a 21 horas, a 9 horas da noite. As padarias que funcionam fora de mercado de congêneres ficam mantidas de 6 da manhã às 19 horas. A loja de conveniência localizada em postos de combustível e as distribuidoras de bebida para funcionar nos seguintes horários: segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas e aos sábados, domingo e feriado, das 8 da manhã às 13 horas. As atividades de prestação de serviço em geral, que outrora estavam impedidas de funcionar, poderão retomar suas atividades a partir de 4 de maio de 2020, observado o horário de funcionamento das 8 da manhã às 14 horas. E as atividades industrial em geral, que outrora estavam impedidas de funcionar, poderão retomar as suas atividades a partir de 11 de maio de 2020. Da seguinte forma: 3 dias por semana, com turnos máximos de 10 horas e mediante revezamento de equipes em 2 períodos distintos de trabalho, observado o horário de funcionamento das 6 da manhã às 4 da tarde. Os empreendimentos industriais, as atividades industriais voltam no dia 11 de maio, no período das 6 da manhã às 4 da tarde, funcionando durante 3 dias na semana, com turnos de 10 horas, mediante revezamento de equipes em 2 períodos. Não é possível ainda, infelizmente, assegurar o funcionamento de shopping center, de restaurantes, bares, lanchonetes, academias e similares. Fica previsto para o mês de maio, pode ser do dia 10 ao dia 31. Permanece proibido o exercício da atividade de ambulante e congênere, a abertura ou a realização de feiras livres e exposição em geral, de bailes, de festas comunitárias, de bingos, de sessões de cinema, de festas em casas noturnas, de boates, casas de festa e demais atividades e eventos de qualquer natureza, inclusive esportivos e culturais, que ocasionem aglomeração de pessoas. Então, as disposições contidas no presente decreto poderão ser revistas a qualquer momento, considerando o monitoramento da evolução da Covid-19, as legítimas e competentes entidades representativas dessas atividades econômicas assinem comigo um termo de compromisso. Vamos fazer um termo de compromisso onde as entidades representativas vão assinar conosco esse termo e vão nos ajudar no cumprimento das medidas de biossegurança para a população, bem como vão ajudar os seus segurados também a ter os seus suprimentos para atender com segurança e dignidade a população cuiabana.
E cada entidade e cada atividade ela só poderá iniciar os seus trabalhos a partir do caso, o comércio, a partir de segunda-feira, dia 27, depois de assinado esse termo com as suas entidades, suas respectivas entidades representativas. Com isso, criamos uma rede de proteção maior ainda, com a participação de todos, com o envolvimento de todos, para vencermos essa guerra contra o novo coronavírus e para proteger a população cuiabana do avanço da Covid-19. As atividades religiosas de qualquer natureza no município de Cuiabá, permitindo 6 cultos por dia, 6 missas por dia. Mas para que as igrejas pudessem voltar a funcionar, são 6 cultos por dia, 2 de manhã, 2 da tarde e 2 de noite. Em todos os cultos, utilização de 30% dos lugares da capacidade instalada da igreja. A Secretaria de Estado de Saúde foi informada hoje sobre mais uma morte por Covid-19 em Mato Grosso, sendo este o 6º óbito no estado. A morte foi registrada pelo município de Barra do Garças, que, de acordo com o último boletim epidemiológico do estado, possuía apenas um caso confirmado de coronavírus. Vamos para o nosso boletim de Covid-19 de Mato Grosso e do Brasil. A nível nacional, o número de casos confirmados de coronavírus ultrapassou a marca de 40 mil nesta segunda-feira, chegando a 40.581. O país já contabiliza 2.575 vítimas fatais. Já no estado de Mato Grosso, 181 casos confirmados, 89 casos recuperados, 6 mortes, 73 pacientes estão em casa se recuperando, 13 hospitalizados, 6 em enfermaria e 7 na UTI. O governo de Mato Grosso vai isentar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, da conta de energia elétrica dos consumidores que se enquadram na categoria baixa renda. O projeto de lei irá beneficiar 147 mil famílias residentes em Mato Grosso. O texto da lei já foi encaminhado para votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O Caesar School, escola de inovação do Caesar, maior centro de tecnologia e transformação digital do Brasil, cuja sede fica localizada em Recife, promoveu uma live em sua página do Instagram abordando o tema Como vai ficar a economia depois do coronavírus. A ideia do condutor Silvio Meira, professor extraordinário da Caesar School, foi debater sobre o uso de soluções tecnológicas no combate à pandemia. Após ter conversado com a CNN Brasil, o médico brasileiro Cleiton Yamamoto, que mora na Argentina, conversou com a nossa equipe para contar algumas medidas de sucesso que o governo da Argentina tem tido no combate ao novo coronavírus. Em uma entrevista ping-pong conduzida por mim, ele fala sobre a rotina do país, a curva real dos casos, o sistema de saúde local, além de brindar sua análise técnica com a saída do Mandetta do Ministério da Saúde. A entrevista está bem interessante, confere lá no nosso canal que você não vai perder. Momento de trocar o ministro da Saúde, não seria o momento de mudar toda a filosofia que foi construída para o combate do coronavírus. Então a gente vê essa diferença marcada, como evolui a curva, quão tão grande é o crescimento. Esse foi o nosso Jornal Virtual de hoje, espero que você tenha gostado dos assuntos relevantes de Mato Grosso, do Brasil e do mundo e sempre contribua com a sua denúncia, com a sua crítica, elogio para o 65992119-447. Uma excelente semana para vocês e até amanhã. Fiquem com um pouquinho das imagens do artista Kilila.